A palavra comunismo é uma das mais carregadas e mal compreendidas da história. Para alguns, é a promessa de um paraíso igualitário. Para outros, o sinônimo de tirania e miséria. Mas a verdade é que o comunismo não é uma coisa só. Ele é uma grande árvore de ideias, com raízes profundas e galhos que cresceram em direções completamente diferentes. Marxismo, a raiz de tudo. Tudo começa aqui. Com Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, o marxismo não é um sistema de governo, mas uma ferramenta de análise da sociedade. Ele propõe que a história é movida pela luta de classes entre a burguesia, dona dos meios de produção, e o proletariado, os trabalhadores. Marx defendia que o capitalismo é inerentemente explorador através da mais-valia, e que, inevitavelmente, os trabalhadores fariam uma revolução, criando uma sociedade sem classes, sem propriedade privada e, finalmente, sem Estado. Marxismo-leninismo, a vanguarda revolucionária no início do século XX. Na Rússia, Lenin adaptou as ideias de Marx para a prática. Ele acreditava que os trabalhadores não chegariam à revolução sozinhos. Para isso, seria necessário um partido de vanguarda, um grupo centralizado e disciplinado de revolucionários que lideraria o proletariado, tomaria o poder e instalaria a ditadura do proletariado como uma fase de transição. Foi essa a ideologia que fundamentou a União. Stalinismo, o socialismo, em um só país após a morte de Lenin. Stalin assume o poder na URSS com uma abordagem diferente. Ele abandona a ideia de exportar a revolução imediatamente e foca no socialismo em um só país. É caracterizado pela centralização total do poder no Estado e no partido. Um intenso culto à personalidade, industrialização forçada, coletivização da agricultura e uma repressão estatal brutal contra qualquer oposição, resultando em milhões de mortes. Trotskismo. A revolução permanente. O grande rival de Stalin foi Leon Trotsky. A sua ideia central era a revolução permanente. Trotsky acreditava que o comunismo só sobreviveria se a revolução se espalhasse pelo mundo, especialmente para os países industrializados. Ele era um internacionalista ferrenho e criticava duramente a burocracia e o autoritarismo que tomaram conta do partido sob o comando de Stalin. Maoísmo, a revolução camponesa na China. Mao Tse-tung adaptou o marxismo para uma realidade agrária. Diferente da Europa, onde o foco era o trabalhador urbano, Mao viu nos camponeses a grande força revolucionária. O maoísmo se baseia na estratégia de guerra popular prolongada, começando com uma guerrilha no campo para, aos poucos, cercar e tomar as cidades. Também introduziu conceitos como a revolução cultural, para purgar a sociedade das ideias. Castrismo-nacionalismo. Cuba. O comunismo ganhou uma cara latino-americana. O castrismo, liderado por Fidel Castro e Che Guevara, mistura o marxismo-leninismo com um forte nacionalismo e sentimento anti-imperialista, principalmente contra os Estados Unidos. Sua estratégia, a teoria do foco, defendia que pequenos grupos de guerrilheiros poderiam criar as condições para uma revolução em todo o país, sem esperar por um grande movimento de massas. Eurocomunismo. A via democrática nos anos 70. Partidos comunistas na Europa Ocidental, como na Itália e na Espanha, começaram a se afastar de Moscou. O eurocomunismo propunha abandonar a luta armada e a revolução. A ideia era alcançar o socialismo através da democracia, participando de eleições, formando alianças e defendendo reformas dentro do sistema capitalista, respeitando as liberdades individuais e as instituições democráticas. Anarcocomunismo sem Estado. Desde o início por fim, uma vertente que diverge radicalmente das outras. O anarcocomunismo, de pensadores como Kropotkin, defende a abolição imediata de três coisas: a propriedade privada, o dinheiro e, principalmente, o Estado. Diferente dos marxistas que veem o Estado como uma ferramenta de transição, os anarcocomunistas o veem como opressor por natureza. A sociedade se organizaria em comunas voluntárias e autogeridas. Como vimos, de uma mesma raiz teórica, nasceram frutos muito diferentes, desde revoluções violentas, que criaram regimes totalitários, até propostas de mudança pela via democrática e sonhos de uma sociedade sem nenhum tipo de Estado. O que você achou? Qual dessas vertentes te surpreendeu mais ou parece ser a mais mal compreendida? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Mundo Subjetivo
para mais análises como esta. Até a próxima.